todo bebê, toda criança precisa dormir cedo? Ou isso é a família que escolhe? Eu vou te contar isso agora, nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista, especialista em sono dos bebês, especialista em neurociência. E nesse vídeo, a gente vai conversar sobre essa questão dos bebês dormirem cedo ou tarde. A pergunta é, todo bebê precisa dormir cedo ou isso depende da rotina da família? Bom, queria eu poder te dizer, gente, fiquem livres, escolham o horário que vocês preferirem. Vocês querem acordar meio-dia? Põe o bebê pra dormir meia-noite. Queria eu poder dizer isso, mas não é isso que a ciência explica, tá? De modo geral, todos os bebês, todas as crianças precisam dormir cedo. Mas espera aí, não com raiva de mim que nós vamos chegar lá, nós vamos falar de horários, tá? De horário de relógio, que eu sei que vocês gostam de saber disso. Então, de modo geral, todas as crianças precisam dormir cedo. Apesar de que, quando a gente vai analisar a genética, existem dois cronotipos de pessoas. Cronotipo matutino e vespertino, ou seja, existem pessoas que precisam dormir mais cedo, como eu, e existem pessoas que precisam dormir mais tarde. Mas também, gente, muitas dessas pessoas estão, na verdade, com o ritmo circadiano desorganizado, tá? Elas simplesmente ficam até tarde na televisão e aí elas acordam tarde, tá uma bagunça esse ritmo circadiano. Mas existe sim, pessoas que precisam dormir tipo 9 da noite, outras precisam dormir 11 da noite. Isso existe, é genética e tá comprovado, são cronotipos diferentes. Com relação às crianças, a maioria precisa dormir cedo. Deixa eu te explicar como é que funciona o nosso cérebro e a neurociência por trás do sono. No Brasil, o sol começa a se pôr por volta de 5, 5 e meia da tarde. E conforme os raios solares vão diminuindo, a nossa retina identifica isso e envia um sinal para o nosso cérebro de que é hora de começar a produzir melatonina, hormônio do sono. Então, nosso corpo vai produzindo, até que cerca de 3 horas depois, o nosso corpo está esperando. Ei, vamos dormir? E se a gente não dorme, se o bebê, se a criança não dorme, né, nesse horário, por volta aí de 8 e meia, 9 horas no máximo da noite, o corpo da criança tende a entrar em estado de alerta. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Ele não dormiu, vamos preparar pra gente lutar ou pra gente fugir. Tem uma guerra começando. É mais ou menos assim que o corpo funciona. Então, nós não queremos que a criança entre em estado de alerta. Porque aquela criança, aquele bebê que estava se preparando para dormir, estava com o corpinho ali relaxado, começando, né, a se preparar para dormir, ela simplesmente entra em alerta, ela fica agitada, fica nervosa e simplesmente não vai mais conseguir dormir. E nós não queremos um bebê, nem uma criança inundados de cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, tá? Porque isso tem diversos malefícios para a nossa criança. Claro, gente, que tá tudo bem sair da rotina, tá tudo bem dormir tarde de vez em quando. Eu tô falando aqui do dia a dia, tá? Na maioria dos dias, ok? Então, de modo geral, todas as crianças precisam dormir cedo. Mas quão cedo é isso, Carlinha? Vou te dar um exemplo. Aqui na minha casa, os meus filhos acordam, atualmente, a escola deles começa às 7 horas da manhã. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma capital, um lugar onde é difícil se locomover, assim, né? Tem trânsito, os lugares são longe. Os meus filhos saem de casa às 6h20 da manhã para chegar na escola às 7 horas. E então, como eles acordam 15 para 6, então eles acordam 5h45 da manhã, para eles dormirem cerca de 12 horas, que é o que eles precisam, meus 3 filhos precisam de cerca de 12 horas de sono noturno, eles vão dormir o sono noturno por volta de 6 horas, ok? Então, eles acordam por volta de 6 horas e vão dormir por volta de 6 horas, fazendo, então, aí as 12 horas que eles precisam. E uma coisa que acontece muito quando os pais colocam as crianças para dormir tarde, elas não conseguirem fazer as 12 horas de sono que elas precisam. Mas calma, se o seu filho está fazendo 12 horas, tá tudo certo, ok? Mas pensa comigo. Se eu colocar os meus filhos para dormir 9 da noite, eles têm que acordar 5h45 do mesmo jeito. O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar privados de sono. Ah, Carlinha, mas no meu caso é diferente. No meu caso, meu filho ele estuda à tarde, né? Ele dorme 8 da noite e acorda 8 da manhã. Maravilhoso, siga assim, tá tudo certo. Especialmente se ele acorda bem, se ele acorda bem disposto, né? Isso mostra que ele teve quantidade em horas suficientes e qualidade de sono suficiente. Então tá tudo certo. Mas, de modo geral, quando as crianças dormem tarde, elas vão dormir tarde, mas elas não acordam mais tarde.
né? A maioria de bebês e crianças acordam muito cedo, especialmente se o quarto de vocês estiver claro, porque quando entra claridade pela manhã, essa claridade, os raios solares, né? Não precisa ser o sol batendo direto na pele ou no olho, mas a luz natural, ela baixa a nossa pálpebra fechada, né? E avisa pro nosso cérebro, opa, é hora de acordar. Então, se eu sou criança, claro, então, nesse caso, um blackout ajuda muito a vida, ok? Deixar a criança dormir no quarto totalmente escuro com blackout. Mas, de modo geral, as crianças que vão dormir tarde, elas não acordam tarde o suficiente para que elas durmam 12 horas de sono noturno. E, nesse caso, a criança vai ficar privada de sono. E uma criança privada de sono, assim como um adulto privado de sono, ele tem diversos malefícios. Eu vou citar um estudo aqui para vocês agora. Tem esse estudo completo e com fontes dentro do meu curso do Bebê Dorminhoco, tá? Esse estudo, ele foi feito com 2 grupos. Um grupo dormiu a noite inteira, e isso foi um grupo de adultos, tá? Um grupo de adultos dormiu a noite inteira, o outro grupo não dormiu nada, ficou a noite inteira acordado. No dia seguinte, todos em laboratório. No dia seguinte, eles mostraram fotos para os 2 grupos, as mesmas fotos para os 2 grupos. E eles estavam com eletrodos na cabeça, estavam sendo monitorados. Então, eles mostravam fotos neutras, por exemplo, um pão, uma cesta, para os 2 grupos. Também mostravam imagens negativas, digamos assim. Por exemplo, uma cobra dando bote, ou uma casa pegando fogo. Mas o que aconteceu? Então, os 2 grupos viram as mesmas imagens. O que aconteceu? Tem uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala cerebral. E essa amígdala cerebral, ela é responsável por emoções fortes, como raiva, fúria, medo, por atacar. Então, se você vê um cachorro bravo na rua e ele vai atacar seu filho e você vai lá para defender seu filho, quem é que te fez ir lá defender seu filho? A amígdala cerebral. O que aconteceu? A amígdala cerebral foi 60% mais ativada no grupo que não dormiu. O que na prática isso significa? Que essas pessoas, elas estavam vendo a imagem de um pão, a imagem de uma cesta, que não era nada ofensivo, que não era nada agressivo, mas mesmo assim elas estavam ficando irritadas. Gente, essa é a diferença da pessoa que não dorme para a pessoa que dorme. Essa é a diferença de um bebê que dorme para um bebê que não dorme. A criança que não dorme, a pessoa que não dorme, ela fica muito mais irritada, com muito mau humor. Então, você, mãe, que está me assistindo, se você está sem paciência, está irritada, não consegue nem sorrir mais com o seu bebê, e você está passando por privação de sono, eu te convido, vem dormir. Vem dormir, ensina seu bebê a dormir, conte comigo para isso, eu vou pegar na sua mão, minha equipe pega na sua mão, no curso do Bebê Dorminhoco. Venham dormir, porque a privação do sono, ela faz mal pro bebê, pra criança, pro adulto. E eu tô falando aqui só de mau humor e de irritabilidade, porque a gente tem estudos mostrando que crianças que dormem mais têm um QI mais elevado, né? Tem uma inteligência ali maior. A gente tem estudos mostrando que a privação de sono, ela desorganiza os hormônios da fome e da saciedade, grelina e leptina. Isso pode levar, então, aí a um aumento de peso. A gente está falando, a gente tem estudos mostrando que, por exemplo, pegaram ratos bebês e um grupo de ratos podia dormir e o outro grupo não podia dormir. Não podia dormir só o sono REM, que é o sono responsável pela memória. Quando eles entravam no sono REM, eles eram acordados. E esses ratos bebês, então, que foram privados de sono, o cérebro deles parou de se desenvolver. Como eles não dormiam, o cérebro não se desenvolvia. Então, quando eles voltaram a dormir, o cérebro voltou a se desenvolver. Mas aquele tempo perdido nunca foi recuperado. Então, eu quero te trazer luz aqui para você, para que você entenda a importância do sono. Para o seu bebê, para você, para o seu casamento, para a sua família. Ajude o seu bebê a dormir. E eu te incentivo a colocá-lo para dormir cedo, para que ele faça todas as horas de sono que ele precisa, cerca de 12 horas de sono. Então, se ele acorda às 8 da manhã, coloca para dormir às 8 da noite. Se ele acorda às 6 da manhã, coloca para dormir às 6 da noite. Isso vai ser bom até para você, como mulher, para você se cuidar, vai ser bom para o seu casamento, para você ter tempo de qualidade. Daí, quem sabe, você não arruma uma pessoa para ficar na sua casa, dormir aí, você sai para dar um passeio, né? Sai para poder se divertir. Porque outra coisa que é muito importante depois da maternidade é a gente ter tempo com as nossas amigas, a gente ter esse convívio social, isso é importante pra gente, isso tá provado, tá? Mas é coisa para outro vídeo, é assunto
para outro vídeo, tá bom? E agora eu quero te convidar para se inscrever aqui embaixo no meu canal, para deixar o seu like, para ativar aqui o sininho, deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tá gostando, e enviar para suas amigas. Quanto mais você envia, quanto mais like você deixa, mais o YouTube entende que meu canal é bom e ele passa a entregar para mais pessoas, tá? Então te convido aqui a enviar esse vídeo nos grupos de WhatsApp e também para me seguir, né, no Instagram, para você acompanhar aí a minha vida com os meus 3 filhos, tá bom? Um beijo enorme para você, Deus abençoe muito o seu dia. Tchau!